Olá, pessoal! Meu nome é Mariana Pismel, eu sou terapeuta holística e musicoterapeuta. E hoje eu estou trazendo esse tema para vocês: música e espiritualidade. Essa é uma palestra que eu desenvolvi em 2017, tá? Para apresentar numa loja da Sociedade Teosófica. Eu também sou membro da Sociedade Teosófica, então eu elaborei esse tema para a gente poder conversar um pouco sobre como que a música influencia, como que é essa relação nossa da música à espiritualidade, né? A palestra vai ser mais ou menos assim. Vou falar um pouco sobre o uso, sobre a música, dentro de alguns povos principais. Vou falar sobre o uso ritualístico da música em algumas religiões e vou também comentar sobre a musicoterapia, que também é o uso da música num contexto terapêutico, tá? Então, fique aqui comigo. Então, a música e a espiritualidade. Trago de início uma reflexão para vocês. Não se sabe de onde vem a música, nem se compreende por inteiro a música, mas ela está presente em todas as culturas como parte da raiz do ser humano. Podemos constatar observando os povos ou experimentando diretamente a reação à música. Então, sempre tem esse mistério, né? Da onde veio a música, como que surgiu, né? Da onde que ela veio? Quem foi a primeira pessoa a tocar uma música? Né? A gente tem essas dúvidas. Nessa palestra eu não vou conseguir identificar isso, é uma pesquisa mais a fundo, mas vou trazer pistas, né? E informações que a gente tem de como que os antigos lidavam com a música. Então, assim, e para nós, nós temos essa referência da música pela forma que a gente experimenta a música, né, experimentando diretamente a reação à música, como diz aqui no texto. Então a gente sabe o que é a música porque a gente experimenta e vivencia. Então, como eu falei, vamos falar um pouco sobre povos, vou falar sobre o uso ritualístico da música e vou falar sobre o uso terapêutico, que é a musicoterapia. Então, é o uso da música e dos seus elementos, né, os sons também, dentro de um contexto terapêutico, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, afinal, o que é a música? Né, de forma geral, a música é uma linguagem de sons. Então, é uma forma que a gente encontra uma forma de expressão, uma forma de linguagem. Então, seja cantando, seja tocando, seja eh, tocando um violão, fazendo uma harmonia, tocando uma percussão, alguma coisa eu estou comunicando, eu estou praticando, né, uma linguagem, eu estou expressando alguma coisa para vocês. E a música é a arte de organizar sons ao longo do tempo. Então, quem toca música sabe que quando a gente tem uma partitura, uma cifra, algo, né, uma dessas duas opções, a gente vê que a música ela é organizada em tempo, em ritmo. Então, nós temos lá uma divisão ternária, binária, né? E conforme você vai lendo aquelas notas musicais, aquelas células musicais, você vai vendo que ela é organizada por ritmo, por tempo. Dentro de um tempo cabem tantas notas musicais, então você organiza aquilo. E a música é um fenômeno dado a nós como o único propósito de estabelecer uma ordem às coisas, incluindo e particularmente a coordenação entre o homem e o tempo. Tá? Então, como eu falei, tem essa divisão rítmica dentro de uma partitura, por exemplo, é uma forma de organizar aquilo que você vai tocar. Então, quais são os povos que nós vamos conversar hoje? Eu vou falar um pouco sobre a Grécia, vou falar um pouco sobre a China e vou falar um pouco sobre a Índia. Para a Grécia, nós chamamos de harmonia das esferas. O que será isso? A harmonia das esferas era a harmonia divina entre o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo, né, aquilo que é maior, o macro, que é para fora, né? E o microcosmo é aquele cosmo pequeno, tá? Então é aquele reflexo. A gente encontra uma referência parecida com essa no Caibalion, quando fala assim como é em cima, é embaixo e vice-versa.
porque aquilo que está refletido, de baixo para cima é de cima para baixo, então tem essa correlação da lei do Caibalion. Ensinava Pitágoras que no centro do universo havia um fogo central, o princípio da vida, que era cercado pela Terra, pela Lua, pelo Sol e pelos outros 5 planetas. As distâncias dos vários corpos celestes entre si eram concebidas para corresponder às proporções da escala musical. Então, o Pitágoras teve essa grande sacada, né, de observar e perceber que existia uma proporção e que se correlacionava com música. Então, o Pitágoras ele tem muito, ele foi um filósofo que trouxe muito conhecimento para nós, né, aqui no Ocidente, e ele entendia muito de matemática, de música, e de astronomia, né, da época, o que era possível eles enxergarem. Então a gente vê que, esse conhecimento, ele não era um conhecimento sozinho, são coisas aliadas, né, que andam juntas e que se correlacionam. E uma curiosidade, né, para Pitágoras, para os gregos, né, cada planeta correspondia a uma nota musical. Então, Mercúrio seria Fá, Vênus seria Sol, Marte Ré, Júpiter Dó, Saturno Si, Lua seria Lá e Sol Mi. Como vê, temos, né, o 7 ali, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, é que eu coloquei uma partitura, né, para a gente dar uma olhada. Então, isso é uma partitura com a escala de Dó, tá? Então, aqui nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Uma escala para a gente poder visualizar as notas musicais. Então, é curioso isso, né? E ele ter tido essa percepção. Então, a música e a matemática, em conjunção, influenciavam o mundo e a disposição das pessoas. Então, os músicos deveriam reproduzir a harmonia celeste em suas composições para preservar a ordem social e a formação do bom cidadão. Então, foi com os gregos que surgiram as escalas musicais. Isso a gente aprende em música, tá? Inclusive os nomes jônio, frígio, lídio, mixolídio. Então a gente vê que são nomes gregos, né, que correspondiam à arquitetura da época, e que cada escala dessas representava, influenciava no mundo e na disposição das pessoas. Então, uma escala musical voltada para a guerra, uma escala musical voltada para tal coisa. Então, aquela escala musical dava o tom para o evento que iria acontecer. E aqui eu coloquei uma imagem que mostra a melodia dos planetas. Como seria a melodia de Saturno, de Júpiter, de Marte, da Terra, de Vênus, Mercúrio, tá? E aqui a gente vê, vocês encontram aí pela internet, tem o som das esferas, eu acho que é o nome, e é um vídeo em que hoje em dia foi possível gravar o som dos planetas e o que eles emitem, né? Então é bem curioso dar uma olhadinha nisso, vocês vão gostar. Então, essa foi a Grécia com a harmonia das esferas. Agora vamos vir um pouquinho aqui para o Oriente. Huang Chung, o primeiro tom. Essa é a China. Então vamos falar um pouquinho da China. Então, Huang Chung. O que é Huang Chung? É o nome dado ao tom de referência, ao tom inicial, à tonalidade, né, de alguma coisa, de uma música, por exemplo. Se a gente falar em tonalidade, vamos pegar, por exemplo, a música do Jota Quest, o Sol, né, que por coincidência é em Sol também. Então, o tom da música é em Sol. Então, vamos tocar uma música que é em Sol, por exemplo, o Jota Quest. Então, esse é o tom da música. Tudo que tiver dentro da escala de Sol vai ser as notas que vão compor aquela música. Então, o Huang Chung é da onde vem o tom que vai ser tocado, tá? Ele é literalmente traduzido para sino amarelo, que é o que significa o nome Huang Chung, e também se refere ao governante e à vontade divina. Então, quando a gente pensa que é o nome dado ao tom de referência, será que o Huang Chung, como se ele
se ele se refere ao governante e à vontade divina, para os chineses, o governante, ele representava a vontade divina, então ele é aquela coisa, ele é o tom das coisas. Então, através do governante que representa a vontade divina, vai ser dado o Huang Shung, que é a tonalidade daquela civilização, por exemplo, tá? E o Huang Shung representa a harmonia entre o céu e a terra. Então, de novo, falando de céu e terra, macrocosmo, microcosmo. E o que é mais curioso é que os chineses trouxeram isso 3.000 anos antes de Cristo. Então, como a gente observa, são filosofias parecidas, de pensar que o que está fora está dentro, o céu, a terra, macrocosmo e microcosmo, que tudo é um reflexo. Então, dizia Confúcio, se alguém desejar saber se um reino é bem ou mal governado, se a sua moral é boa ou má, examine a qualidade da sua música, que fornecerá a sua resposta. Esse eu deixo para ficar de reflexão. E o que eu trago para vocês também para complementar essa história da China? Os chineses, eles utilizavam muitas lendas, muitas alegorias, né? E uma delas que eu trouxe aqui para a gente ver representavam a relação da música com a natureza. E essas informações todas, depois eu vou mostrar no final para vocês, eu retirei desse livro, O Poder Oculto da Música. Ele é um livro bem completo. Mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Só para vocês saberem de onde veio essa informação. Então, uma dessas lendas é mais ou menos assim. Tinha esse discípulo que ele não estava conseguindo tocar um instrumento de 4 cordas, né? Que as 4 cordas são Shang, Xiao, Yu e Xing. Ele não estava conseguindo. E o mestre dele falava para ele aprender a tocar, que né, ele estava aprendendo a tocar. Por quê? Só um parênteses aqui na lenda. Para a China, né, o músico ele deveria ser um reflexo daquilo que poderia ser manifestado na Terra. Então, ele tem esse reflexo, esse lado espiritual muito bem desenvolvido. Então, é por isso que essa lenda fala desse discípulo que foi aprender a tocar um instrumento musical com um mestre. E ele não estava conseguindo tocar esse instrumento. Então, o que, que ele começou a pensar? Que a mente dele não estava em harmonia com o coração. Então, ele chegou à conclusão que ele precisava dominar os elementos. Como vocês viram, esse instrumento tem 4 cordas. E os 4 elementos, fogo, ar, água e terra. Então, o que, que ele percebeu? Ele se retirou nas 4 estações do ano, na primavera, no verão, no outono e no inverno. No inverno, ele percebeu que quanto mais ele foi trabalhando, mais ele conseguiu tirar um som, né, fazer aquele instrumento musical se expressar. E quando ele consegue tocar o instrumento em si, o gelo se quebra. Então, uma alegoria de que aquele gelo derrete, né? E entra a próxima estação do ano. Então, qual que é a mensagem por trás disso? Que o homem, o ser humano, precisa desenvolver 4 aspectos principais para tocar esse instrumento musical: a mente abstrata, a mente concreta, as emoções e o corpo físico. Então, essa é uma parte da filosofia oculta que a gente estuda, né, dentro da teosofia, porque nós não somos só esse corpo físico. Então, temos o duplo etérico, que é uma cópia fiel, né, desse nosso corpo físico. Temos um corpo astral, onde estão as emoções, né, aqui ó, emoções. Temos uma mente concreta, que é essa que nós estamos conversando, e temos uma mente abstrata, que em teosofia chamamos de manas superior. Então, esse mental superior é da onde vem essa conexão divina, tá? Essa minha conexão com o meu eu interior, com a minha, né, enfim, inspirações, e que eu possa manifestar isso aqui na Terra. Então, é esse desenvolvimento que o músico chinês deveria ter. Então, é bem profundo, né? E, então, Kung
seria a corda central, né? Shang, Xiao, Yu, Xi formam o Kung, o eu superior. Então, quando você consegue tirar o som dessas 4 notas, você forma o Kung, e o Kung é a corda central que representa o eu superior. Então, mostra que você eh, equilibrou e organizou os seus corpos sutis, né, e seu corpo físico, e com isso você consegue manifestar aquilo que seu eu superior precisa realizar. Então, e para os chineses, né, eles associavam notas musicais com as virtudes. Então, a bondade, honestidade, propriedade, conhecimento e fé. Então, as combinações tonais mudam as emoções do homem. Quando a gente vê esses desenvolvimentos, né, das combinações tonais da música, aqui, ó, padrões de vida acompanham os padrões da música, e importância do desenvolvimento espiritual do músico. Aí a gente entende por que que esse músico tinha que ter um bom desenvolvimento espiritual, para que ele pudesse, porque esse músico ele afeta diretamente nas emoções do homem conforme as combinações tonais. Então, aqui também, para os chineses, as combinações tonais que poderíamos chamar de escalas também, conforme a gente vai combinando as notas, né? Nesse caso, eles combinam os tons, mas quando a gente vai combinando as notas, nós formamos as escalas, né? Que eu tinha falado anteriormente. Jônio, frígio, lígio, mixolídio, que para os gregos tinha uma finalidade de trazer aquele ambiente, por exemplo, uma música que representasse a guerra, tá? E aqui também segue essa linha de raciocínio, só que entende-se que você muda as emoções das pessoas ouvindo uma música. É a mesma coisa hoje, o famoso sofrência, né? Estamos lá na fossa, sofremos uma desilusão amorosa e vamos ouvir a música da sofrência, né? Vamos compartilhar aquela emoção, vamos sofrer junto, vamos ficar triste junto. Ah, mas aí ou outro momento eu preciso estudar, então eu preciso me concentrar, então eu vou buscar músicas que tragam a concentração. Percebe? Fica fácil entender assim. Vamos trazer por um exemplo da atualidade. Então, por que a importância vital da música no sistema filosófico da China antiga? Porque assim como os tons cósmicos mantinham a harmonia e a ordem nos céus, assim a música deveria manter a ordem e a harmonia na Terra. De novo, macrocosmo, microcosmo, assim na Terra como no céu, né? Então, o reflexo do que está em cima está abaixo, embaixo. Ó, e chegamos na Índia. E para os indianos, né, como nós vimos, tinha a harmonia das esferas na Grécia, tinha o Huang Chung aqui na China e para a Índia é o On. O On representa o verbo da criação. Então, na literatura védica, nós encontramos o seguinte trecho. No princípio era Brahma com quem estava o verbo, e o verbo é Brahma. A sílaba Om, que é o imperecível Brahma, é o universo. Então, de novo, a origem do universo veio da onde? Veio de Om. O que quer que tenha existido, o que quer que exista e o que quer que venha a existir é Om. E o que quer que transcenda o passado, o presente e o futuro também é Om. Então, é o que daria o tom, né? Lembra que a gente falou ali na China sobre o tom universal? Então, aqui seria o On também, de certa forma, tem essa conotação. Então, para os indianos, a trindade se manifesta em 3 aspectos da divindade: Brahma, Vishnu e Shiva. Onde Brahma, na hora de criar o universo, né, esse Brahma seria responsável pelas cordas, por trazer a harmonia. Vishnu traria o sopro, a melodia, e Shiva, percussão e ritmo. Tanto que na literatura, a própria literatura védica e teosófica, a gente encontra
que Shiva toca um tambor que dá o ritmo da vida. Então, quando ele para de tocar o tambor, a vida cessa, mas quando ele volta a tocar, continua o ritmo da vida. Então, essa é uma outra representação alegórica de como o universo pode ter sido criado através dessa trindade das divindades. Então, já que falamos sobre o verbo, pensemos na nossa relação com a voz humana, tá? Então, aqui tem uma imagem para vocês com os 7 chakras, tá? E esse chakra aqui da garganta, a gente chama de chakra laríngeo. E esse chakra, ele está relacionado ao verbo, está relacionado à forma que a gente expressa a nossa voz no mundo. Então, esse chakra laríngeo, ele diz respeito à nossa, seria a nossa conexão física direta com o próprio intelecto. Por isso que ele representa a expressão. É, a forma que a gente expressa as nossas emoções, a gente fala o que está pensando, a gente fala o que está sentindo, a gente comunica alguma coisa, tá? Então, pensemos aqui na nossa relação com a voz humana. De que forma nós estamos usando a nossa voz? Estamos fazendo para agregar alguma coisa na vida das pessoas? Estamos utilizando a nossa expressão na sua melhor forma? Estamos beneficiando as pessoas ou estamos prejudicando e trazendo sofrimento? Tá? Já que para os indianos, esse chakra é o mais importante. Tá? Para você se conectar com o divino e para você manifestar as expressões divinas aqui. Tá? Então, a utilização da vibração sonora para criar um padrão de energia em sintonia com uma certa dimensão vibratória mais sutil, pertencente ao plano criativo, o verbo. Então, aqui, por exemplo, tá, temos as Upanishads. O que são Upanishads? São cânticos para liberar a energia através de fórmulas sânscritas mágicas. Então, de novo, a expressão, o que eu canto, o que eu falo, né? Então, como essa é a conexão direta, né? A conexão divina, o que eu vou expressar? Então, a música indiana, ela é dividida em 3 grandes classes principais, tá? Temos a raga, sakra, que são chamadas de bhajans, e temos a música popular. Então, a raga é a música clássica indiana, tá? Remete a sentimentos que estejam ligados à própria essência do sentido da vida, diferentes sensações. Então, o raga é aquela música, por exemplo, um músico famoso, Ravi Shankar. Ravi Shankar é um bom exemplo de um músico que representou raga, música clássica indiana. A música sacra é mais assim conhecida, né, nesse meio esotérico, nesse meio espiritual. São os famosos mantras, tá? São os cânticos para divindades. Geralmente utiliza-se esses cânticos para atividades como acordar, cozinhar, trabalhar ou a título devocional. Então, o famoso Shiva, né? Jaya Jaya Shiva Shambho. Na, 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 na. Então temos esse é um exemplo. Temos os mantras do Ganesha, temos os mantras de Lakshmi. Então vários mantras famosos que vocês podem ver por aí. E a música popular é a música popular indiana que sofreu principalmente influência do Ocidente. Aqui nós encontramos aquelas músicas dos filmes de Bollywood, por exemplo, né, que representam aquelas danças, coreografias, ritmos mais populares, com batidas e elementos da música ocidental trazido aqui para o Oriente. Então, qual a importância da música para a cultura indiana? Principalmente a evolução dos estados conscientes do indivíduo, orientação da alma, quando, por exemplo, eu realizo ou
canto, uma Upanishad ou um mantra. E o que é interessante na Índia, mesmo com as influências na música popular, a música clássica indiana sofreu poucas mudanças. Então, quando você para ouvir uma música de ragas, eh, as do Ravi Shankar, por exemplo, nós vemos que não tem muita, não foi muito modificada quanto a música popular, por exemplo, que já tem influências do Ocidente. E de forma geral, se a gente observar culturalmente na Índia, isso também se refletiu na sua cultura. Então tem muita coisa preservada de costumes antigos, né, que mantém-se na cultura, e tem uma certa modernidade, né? Temos eu não lembro agora, não me recordo de cabeça, mas tem uma parte da Índia que é super moderna e tem uma outra parte da Índia que mantém os costumes tradicionais e antigos. Então a gente vê que eh, a Índia é um ótimo exemplo da gente observar como que a música influenciou, né, ali na cultura. Então, para resumir, terminamos essa primeira parte sobre o som cósmico, tá? Então, falamos da harmonia das esferas, que representa o princípio da vida, o Huang Chung, que é o tom inicial, o tom primordial, e o On, que é a origem de todas as coisas, o verbo. E agora vamos para a segunda parte da palestra, que a gente fala sobre ritualística. Então, aqui eu vou citar um pouquinho sobre Hare Krishna, sobre a Igreja Católica, sobre religiões afro-brasileiras, xamanismo e outros. Então, é uma religião oriental, né? Porque eu procurei focar em religiões principais. Então, eu trouxe uma oriental e uma ocidental. A oriental é o Hare Krishna, que é muito famosa, né? Em algumas localidades aí no Brasil, a gente encontra os templos Hare Krishnas, né? Onde tem aquelas pessoas vestidas com uma roupa alaranjada, bastante tecidos, geralmente o cabelo raspado, com três símbolos aqui na testa, né? E eles andam pela rua cantando, oferecendo mantras, né? E também fazem um bom trabalho social. Então, o que que é esse Hare Krishna? Existe um livro sagrado chamado Mahabharata, esse aqui, desse lado aqui da imagem. E dentro do Mahabharata temos o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a base da religião Hare Krishna. Então, dentro do Bhagavad Gita, você encontra as informações a respeito de uma pessoa chamada Arjuna, que ele é guiado por Krishna, a fim de encontrar o som do coração, a fim dele se conectar com ele mesmo. Então, ele passa por uma batalha com seu eu interior, que é representado na história por parentes, familiares, primos, etc. E depois, quando a gente vai interpretando, né, o sentido esotérico dessa história, a gente entende que é uma batalha que ele sofreu com ele mesmo, com o eu interior dele. Então, ele teve que dominar as emoções, né, e as sensações dele, para que ele pudesse se libertar do sofrimento, porque esse é o principal ponto do Hare Krishna, libertação do sofrimento. A ideia de você se libertar desse sofrimento terreno. Então, separei esse trecho aqui que fala sobre a música, né? Krishna e sua flauta, com a melodia que arrebata corações e que instrui pela linguagem do coração. Então, a essência da prática ritualística Hare Krishna consiste em cantar e dançar em louvação a Krishna, e principalmente entoar o Maha Mantra em todas as atividades diárias. Então é comum a gente ver os Hare Krishnas oferecendo o alimento para Krishna. Ao iniciar o dia, oferece para Krishna. Ao, sei lá, tomar banho, fazer uma palestra, escrever alguma coisa, sempre é para Krishna. Então aqui eu deixei o canto, né, para a gente ver. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Então, um mantra super conhecido, né? Então, a tradução: Ó Senhor todo atrativo e pleno de bem-aventurança, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço devocional. Então, nesse próprio cântico, nesse próprio mantra, já está trazendo, ou já está oferecendo, né, para Krishna. Então, agora, a religião ocidental, eu trouxe a Igreja Católica, né, que é uma época moderna, pós-Idade Média, e a música era dividida em sacra e profana. A música sacra, a profana era das músicas tocadas na rua, né? Infelizmente, nós não temos muitos registros musicais desses tipos de música, né? São raros. Então, é a música que o pessoal tocava na rua. E a sacra, o objetivo da música sacra é conduzir a meditação, almeja unir o homem ao plano espiritual. E essa música sacra, ela era tocada dentro de igrejas, tem esse objetivo de ser também devocional, de certa forma. Tá? Então, aqui na música sacra, nós vamos encontrar, por exemplo, os cantos gregorianos, que são muito famosos. Isso é uma música sacra. E uma curiosidade: por que o nome canto gregoriano? Porque foi um canto litúrgico estabelecido por São Gregório Magno no século IV. Tá? Então, é por isso que tem esse nome de canto gregoriano. E quais referências bíblicas do uso da música? Encontramos, né, a referência bíblica em Josué, capítulo 6, versículo 20, onde o Senhor entregou a Josué a missão de tomar de volta a cidade de Jericó. Então, temos essa referência e temos nos Salmos de Davi que recitam em formas de cântico. Em relação a Josué 6:20, eu separei o trecho aqui para a gente ver. Então, ele diz assim: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodearão a cidade por 7 vezes e tocarão as trombetas. Assim, o muro da cidade cairá e tudo quanto existe lá também. E o muro cai. E o que eu acho curioso é aparecer esse número 7 várias vezes, né? Sendo que temos 7 notas musicais. Então fica aí a reflexão, né? A instigação, a curiosidade para pesquisar mais, né? E outros exemplos do uso da música no culto da fé. Então, a gente encontra em religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, a Umbanda, né, que tem o tambor, que tem os pontos, né, que seriam como hinos ou mantras, né, em que você toca para certa divindade, para certa manifestação ali, vir para aquele ambiente. Temos o xamanismo, em que utiliza-se a música para fins de cura dentro de um contexto xamânico, né? Então, de uma tribo, de pessoas que vivem já nesse local e que tem um xamã que é o responsável, que seria, por exemplo, o curandeiro da tribo. Tá? Então, ele traz esse conhecimento, ele é a representação do divino na terra para a tribo. Os evangélicos, né? Quem já foi numa igreja evangélica, né? Sabe o poder da música num culto religioso. Então a gente vê, ela traz arrepios, traz sensações, né? Traz manifestações diferentes espiritualmente falando. Encontramos dentro do sufismo e do islamismo. Então, no sufismo, por exemplo, nós temos as danças dos derviches, né, que estão vestidos naquela roupa branca e eles ficam rodando, olhando para cima, em estado de transe até, e de certa forma de certa forma não, eles estão cantando, entoando, e isso conecta eles com o divino, então eles estão manifestando expressões divinas na Terra também. E no budismo, né, nós também temos o exemplo aí dos mantras, que a gente já falou ali na Índia. Então, uma forma de você se conectar é expressando os mantras dentro do contexto budista.
E qual o lado oculto do que falamos até agora? Os construtores do universo representam uma hierarquia, tá? Então, imaginemos um órgão bem afinado com a partitura de uma música sobreposta ao teclado. Se não dispusermos de um executante, a música presente na partitura não poderá ser transmitida através do instrumento, o órgão, para os ouvintes. Então, o que que isso significa? Que a manifestação da música só ocorre quando dispomos de um organista capaz de executar. Então, da mesma forma, a hierarquia dos construtores dá sequência continuamente à sinfonia cósmica, cuja partitura está na mente divina. E quem escreveu isso foi Eduardo Weaver, em 1980. Ele é um palestrante da Sociedade Teosófica também. Então, a gente vê que a gente aprendendo, né, com todas os povos que eu trouxe aqui nessa palestra, se a gente pensar que somos manifestações do divino, né? Como que eu quero me conectar com esse divino se eu não tenho o meu instrumento bem afinado? Então, essa seria a ideia dessa explicação do lado oculto. De que forma isso, dessas coisas externas, me influenciam e com isso eu não consigo me conectar com o lado espiritual ou comigo mesma, né? Com o meu eu interior, com o meu superior. Então, a ideia é essa. Temos a partitura na nossa frente, mas precisamos nos lapidar para conseguir tocar essa partitura. E agora vamos falar da última e terceira parte dessa palestra, que é o uso terapêutico da música, a musicoterapia. Então, o que é a musicoterapia? De forma bem resumida, é a utilização da música num contexto clínico, educacional e social para prevenção e apoio a problemas de saúde mental, promovendo qualidade de vida e bem-estar. Aqui nós também entramos para prevenção e apoio de problemas de saúde mental, mas também ajudando, por exemplo, em reabilitação motora, reabilitação neurológica, num contexto hospitalar, dentro de UTIs, tá? Então a gente vê que o uso da música num contexto terapêutico, tá? E realizado por um musicoterapeuta. Então, as principais áreas de atuação do musicoterapeuta é a área da saúde, que entra em saúde mental e hospitais. Temos, por exemplo, no CAPS, né? O CAPS é um bom exemplo de uma aplicação da musicoterapia e hospitais, por exemplo, em UTIs, em outros, por exemplo, hospitais infantis, em que temos as pessoas que vão tocar com o intuito de fazer terapia dentro do hospital. A parte educacional, onde encontramos a musicoterapia dentro do ensino regular e do ensino especial. Encontramos musicoterapia em clínicas multidisciplinares e consultório particular. Então, por exemplo, uma clínica de reabilitação, né, em que você tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional e tem o musicoterapeuta para fazer esse trabalho clínico multidisciplinar. Encontramos no contexto social, né, por exemplo, menores de risco, idosos, dependentes químicos e gestantes, centros e instituições de reabilitação, como eu falei, também entra daí específico para reabilitação, e também existe musicoterapia dentro de empresas, né, por exemplo, para agregar os colaboradores e as pessoas que trabalham lá. Música e emoção. Né, isso é uma temática muito estudada hoje em dia, e a gente observa, que a música afeta nossos pensamentos e nossas emoções. Então, se eu vou ouvir uma música triste, eu fico triste, se eu estou feliz, eu ouço uma música feliz. Igual o exemplo que eu dei da sofrência, é o mesmo aqui, música e emoção. Mas existem muitos estudos, dentro da neurologia, que trazem, que observam no cérebro, né, a forma que a música age. Então, tem alguns vídeos do TED, tem outras pesquisas que são voltadas para isso e que podem aprofundar muito mais. Mas a gente está relacionado, música e emoção está relacionada uma com a outra. Então,
Estamos chegando ao fim dessa apresentação, espero que vocês tenham gostado. E eu deixo uma frase, né, que eu mesma escrevi, quando eu fui fazer essa palestra, que é assim: assim como o som cósmico guiou os músicos chineses, assim como o som individual de cada pessoa que busca ajuda através da música deve ser tocado pelo músico terapeuta, pois cada um de nós vibra com o seu próprio som. Então, dentro da musicoterapia, dentro de um contexto terapêutico, eu tenho que ter a sensibilidade e o conhecimento para ouvir qual é o som individual daquela pessoa, o que ela está expressando para mim, musicalmente falando, mas também o que dentro dela ela tem que ela está expressando, né? Como que eu vou conseguir tocar o som dela? E eu acho que o que representa bem também é esse símbolo, esse desenho aqui, super famoso, né? Afinando a mente com o coração. Também é o caso do nosso músico chinês que a gente viu lá na lenda lá atrás, né? Então aqui fica as referências para vocês verem. O Poder Oculto da Música, esse é o principal livro, tá? Vocês encontram na estante virtual, aqui tem um estudo bem aprofundado sobre isso. Esse segundo livro, The Harmony of Spheres in the Pythagorean Tradition in Music, eu só consegui ele em e-book, tá? Não consegui ele, é um livro caro também, eu consegui só uma prévia, né, para dar uma olhada, e foi onde eu peguei da Harmonia das Esferas. Aquela alegoria, aquele trecho sobre o lado oculto do que vimos até agora, eu encontrei na revista O Teosofia, número 1, de ano de 1980, aquele trecho do palestrante Eduardo Weaver. E tem esse outro livro também, A Música Compõe o Homem Compõe a Música. Esse daqui é um escritor, tá? Gregório Pereira de Queiroz, e ele fala um pouco sobre essa relação da música com o ser humano, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos falar aquele clássico, né? Deixa o seu joinha, coloque nos comentários, se inscreva no nosso canal, tá? E ao longo aí dos próximos períodos, vamos trazer mais palestras e mais assuntos para vocês conhecerem, tanto eu quanto a Tirza, tá? Muito obrigada!